Você realmente acha que viajar no seu aniversário, ir para outro país, vai mudar o seu destino e hackear o seu ano? Olha, se você acha que a Revolução Solar funciona assim, está perdendo seu tempo e dinheiro, né? A verdade é que a maioria das pessoas tenta ler a Revolução Solar como se ela funcionasse sozinha, por si própria. Daí ficam caçando eventos isolados. Vou casar ou vou comprar uma bicicleta esse ano? Vou ganhar dinheiro? Eu vou viajar? E é exatamente por isso que, no fim das contas, ninguém consegue prever nada com clareza. Quer entender como que funciona a Revolução Solar de verdade? Então, ó, pega seu mapa astral, pega papel e caneta e vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Falando de astrologia. Olá para você que veio entender a Revolução Solar de verdade. Eu sou o Cássio Farias, o criador aqui do canal Falando de Astrologia, e hoje a gente vai destrinchar o assunto da Revolução Solar. O que é, o que come, onde vive, como ela funciona. Vamos entender? Então, gente, para você que caiu de paraquedas aqui, esse vídeo faz parte de uma série, a série dos cronocratores, onde eu estou trazendo para vocês como que as coisas acontecem na nossa vida ao longo do tempo. Porque o seu mapa natal, o seu mapa astral, ele não acontece todo de uma vez. Ele vai acontecendo aos poucos. Então já falei nessa série sobre as profecções anuais. No último vídeo eu falei sobre as profecções mensais. Tá aqui nos cards a playlist para que você possa ver todos os vídeos. E hoje a gente vai falar sobre a Revolução Solar. A Revolução Solar está inteiramente ligada às profecções. Quando eu falo de cronocratores, né, que é o nome da série, cronocratores são os senhores do tempo. Eles que definem o que vai acontecer na sua vida em cada momento. Então, em cada pedaço da sua vida, tem um planeta que está comandando aquele período. E é aquele planeta que vai estar trazendo os acontecimentos, né? Estou explicando aqui a grosso modo. Não é só um, tem mais de um, porque tem mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem várias cronocracias, né? Várias análises de tempo para a gente fazer, entende? E cada uma vai ter um planeta, aí tem um nível mais inferior com outro planeta, e é isso que eu trouxe nos vídeos anteriores, tá? Então é legal você assistir para você entender. Dá uma maratonada aí no canal também, porque tem muita coisa anterior aqui que eu já trouxe para poder construir o pensamento até aqui, né? Então vai ter coisas que vocês vão entender, aí vai vendo os outros vídeos que vocês vão conseguir compreender, tá? Mas antes da gente destrinchar o assunto da Revolução Solar, vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, que você sabe que quem deixa o like mora aqui no meu coração, hein? E se não tiver inscrito, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Já adianto que a gente vai fazer uma pausa aqui na série dos cronocratores, porque os próximos vídeos da série dependem de a gente entender melhor certos conceitos, né? Eu vou trazer mais pra frente a continuação da série dos cronocratores, onde eu vou estar falando das liberações zodiacais. Sim, no plural, porque é mais de uma, né? Tem mais de um ponto de partida pra gente analisar. Então, eu vou estar trazendo nos próximos vídeos da série as liberações zodiacais. Mas antes disso, a gente precisa entender melhor alguns conceitos. Então, na próxima semana, eu vou trazer as casas astrológicas pela perspectiva dos autores clássicos, principalmente baseado em Vettius Valens, tá? Então, vocês vão entender definitivamente o que é cada departamento do seu mapa, tá? Por que eu tô falando departamento? Tá aqui nos cards a série sobre a hierarquia do mapa astral, onde eu mostro o funcionamento do mapa como se fosse uma empresa. E essa série que eu vou fazer agora sobre as casas astrológicas vai ser baseada nesse estilo de entendimento, tá? Cada casa como um departamento do seu mapa. Então a gente vai entender dessa maneira, para ficar tudo bem claro, para depois eu conseguir trazer aqui para vocês as liberações zodiacais, para vocês entenderem melhor isso, tá? Porque para eu falar de liberações zodiacais, eu vou ter que falar de lotes. Então, depois das casas eu vou explicar os lotes e aí eu volto aqui, tá? Entendido isso? Vamos partir para o assunto do vídeo. Para a gente entender o que é a Revolução Solar de fato, primeiro a gente precisa entender o que não é a Revolução Solar. Entende que eu me baseio muito em Vettius Valens, tá? Que é o principal dos autores clássicos. Então, gente, para Valens, a Revolução Solar não é um mapa isolado. Isso daqui é... eu estou marcando onde eu posso fazer possíveis conteúdos mais para frente, tá? Então, na verdade, a Revolução Solar, para Valens, ela vai ser um complemento das profecções.
Outro ponto ligado a isso é que a Revolução Solar não é uma previsão independente, onde você olha para o retorno do Sol e ali está definido o futuro do seu ano. Não é assim que funciona. Ela também não é um mapa que tira o foco do seu mapa natal. O mapa da Revolução Solar jamais substitui o seu mapa natal, tá? Ele não vai ser o seu mapa naquele ano, não é isso. E ligado aos outros pontos, não é um mapa onde você ignora a profecção. Sem a profecção, a Revolução Solar fica órfã. Você acaba caindo na tentativa de prever eventos fora de contexto, porque o contexto é o seu mapa natal, é o signo profetado. Aí você vai tentar entender a Revolução Solar isoladamente, você vai ver um monte de coisa lá que não faz sentido nenhum. Aí você vai ter um monte de ideia distorcida sobre o seu ano e depois nada daquilo que você entendeu ali acontece. Aí você fala, será que eu analisei errado? Sim, analisou errado, porque não é assim que funciona, né? Aí tem gente que é tão fora da casinha que não vai nem achar que analisou errado. Vai achar que a astrologia não funciona, então. Funciona, se você fizer certo, se você analisar do jeito certo, igual tá aqui, ó, explicando aqui, aí funciona, entendeu? Outra coisa é que a Revolução Solar não é uma previsão de sorte ou azar. Não é isso. Ali só vai mostrar os parâmetros da sua inclinação ao longo do ano, né? Como que você vai levar o seu ano. Lembrando que, como eu disse nos últimos vídeos, a parte das profecções, ela vai mostrar a forma como você lida com o seu ano, como que você leva as coisas no dia a dia, o que você vai estar mais inclinado a fazer. A Revolução Solar, ela vem nesse contexto, porque a Revolução Solar está inteiramente ligada às profecções, tá? Outra coisa, não é um mapa que opera sozinho, não tem como olhar a Revolução Solar sozinha. Aqui, nem tanto, mas lá na rede das dancinhas, se você não me segue lá, gosta, já vai lá já, é @CássioFarias __. E na outra rede que antigamente era de fotos, mas hoje é uma cópia da rede das dancinhas, também é a mesma coisa, @CássioFarias __. Mas enfim, o que me perguntam muito lá é, ai, tal planeta caiu na casa tal, o que vai acontecer no meu ano? Gente, não é assim. Tem várias camadas de erro aí, mas Revolução Solar sozinha não quer dizer nada. Tudo depende do contexto do mapa. Não é sobre você ver em que casa que caiu cada planeta na Revolução Solar. Não é sobre isso. Outra coisa é que a Revolução Solar não é uma técnica medieval, árabe e muito menos moderna, tá? Não é. Ela é muito mais antiga que isso. Ela vem lá do período clássico, embora lá no período clássico, lá em Vétios Valens, ela não tenha esse nome de Revolução Solar, tá? Não tinha esse nome tão específico. O nome pode ser mais recente, mas já era praticada. Mas, dessa forma como eu estou ensinando aqui, juntamente com as profecções. E outra coisa, que essa é polêmica. Essa é babado e polêmica. Não se faz realocação de mapa para a Revolução Solar. Ai, a Anitta, vou viajar para tal lugar do mundo para passar o meu aniversário, porque aí vai dar certo babado aqui. Não, tadinha, né? A Anitta, ela trabalha com astrólogos modernos, que aí falam essas coisas e ela acredita, ela dorme no barulho, né? Mas ela tem dinheiro para viajar e ela viaja porque gosta, então tá bom. Mas não, gente, não vai mudar seu ano viajar no aniversário, tá? Não adianta fazer realocação, você pode estar em qualquer lugar do mundo. A sua revolução solar é baseada na cidade que você nasceu, mesmo que você não more nela. Enfim, o que acontece, gente? O Sol, ele não tá nem aí pro lugar do mundo que você vai estar na hora que ele voltar no mesmo ponto que ele estava no seu mapa natal. O retorno solar, a revolução solar é sobre o Sol voltar para o mesmo ponto onde ele estava no seu mapa natal. E no seu mapa natal ele estava na cidade X, onde você nasceu. A sua vida, ela está vinculada ao lugar onde você nasceu. Assim como você não muda de nome, você não muda de localização de nascimento. O nome até dá para mudar, em alguns casos específicos. Mas o lugar onde você nasceu não muda. Não importa que você se mude para outro lugar, não importa que você vá passar o aniversário em outro lugar, tá vinculado ali, tá? É uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça também, essa coisa de realocação de mapa, tá? Você pode realocar o seu mapa, só que não funciona ali onde está, ele continua funcionando onde estava, tá? Isso é uma coisa que quando a gente se aprofunda nos autores clássicos, a gente passa a compreender, entendeu?
Então, não existe esse negócio de fugir do que vai acontecer na sua revolução solar, indo para outro lugar. Não funciona assim. O cronocrator daquele momento já foi definido quando você nasceu. Está no seu planejamento encarnatório. Não vai mudar. O que vai acontecer no seu ano já estava definido antes. É destino. Então, a gente não pode perder tempo com essas coisas irreais. A gente tem que usar o tempo buscando compreender o que vai de fato acontecer no seu ano, de acordo com a realidade do seu mapa. Essa coisa de mudar para outro lugar no aniversário, para mudar o ascendente da Revolução Solar, ela está baseada no pensamento de hoje em dia, de que você consegue mudar o seu destino, de que você vai mudar as coisas. Gente, não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Destino é destino. Você pode sim ajustar alguma coisa, você pode melhorar de vida, sim, você consegue arrumar algumas coisas ali dentro do seu livre-arbítrio. Mas tem coisas que estão pré-estabelecidas, entende? Tem coisas que foram planejadas antes de você nascer, isso você não vai mudar. As ativações que você vai ter em cada ano já estava tudo planejado. O que você pode fazer é compreender o que vai acontecer no seu ano e, a partir disso, fazer melhores escolhas ao longo do ano, para que as coisas se desenvolvam de uma maneira melhor, mais eficaz para você. Não adianta você cair na fantasia de achar que se você vai para outro lugar, vai mudar as coisas. Não vai mudar. Vai continuar sendo lá aonde você estava. Você pode ir para o outro lado do mundo no seu aniversário. O seu retorno solar vai ser lá na cidade que você nasceu, do mesmo jeito, entendeu? Vai mudar nada. Você só vai ficar achando que mudou, aí você vai ficar analisando uma coisa que não se encaixa, que não faz o menor sentido, e aí você vai ficar mais perdido do que segue um tiroteio, entendeu? Então, assim, não perde tempo com essas coisas, gente. Não é porque falam que é verdade. Tem que estudar os autores clássicos pra você entender a realidade, entendeu? Beleza, mas vamos entender qual que é a definição de revolução solar para Vettius Valens. Para Valens, gente, a revolução solar está subordinada ao cronocrator do ano. Quem é o cronocrator do ano? O regente do signo profectado, conforme eu expliquei no vídeo aqui sobre as profecções anuais, tá aí nos cards. Então a revolução solar deve ser sempre interpretada em função da profecção. O mapa da revolução solar ele vai funcionar como um exame de como está a situação das coisas para você naquele ano. É um relatório do clima, de como que as coisas estão para você naquela profecção. Quando você faz aniversário, ativa a profecção daquele ano. A profecção, ela vai ativar a promessa que está naquele setor do seu mapa para aquele ano. Então, ativou lá a casa 4 do seu mapa, digamos, né? O quarto signo. Lembre-se sempre que o signo é a casa. Então, ativou o quarto signo. O que está ali é o que vai estar ativo nesse ano. Como que está o cronocrator, o regente daquele signo, dentro do mapa? Aquela é a promessa para o seu ano. Só que a situação dele na Revolução Solar mostra como que ele vai entregar o que foi prometido. Então a promessa é do seu mapa natal, mas na Revolução Solar a gente vai ter a entrega. Então, se o planeta ele está numa situação pior do que ele estava no seu mapa natal, quer dizer que vai ser um ano desafiador. Se ele tiver igual, muito bom, vai manter as coisas. Agora tem uma questão. Quando ele cai no mesmo signo, isso mostra que é um realinhamento, é um reposicionamento de coisas, né? Então os assuntos daquele planeta, daquela profecção que você está vivendo, eles vão ter um realinhamento. É como se você se reposicionasse naquele setor. É por aí. Agora, se ele estiver numa situação melhor do que ele estava no seu mapa natal, então o ano tende a ser mais favorável para você. As coisas tendem a ser melhores do que geralmente costumam ser, entende? Agora tem uma coisa, o Valens realmente dá uma importância aí muito grande para o ascendente da Revolução Solar. Mas não é que o ascendente da Revolução Solar vai ser o ponto de partida do seu ano, e nem é que o regente do ascendente da Revolução Solar vai ser o cronocrator do ano, não é sobre isso. Eu já vou explicar para vocês como que funciona a questão do ascendente da Revolução Solar. Mas ele também dá importância para a Lua dentro do mapa da Revolução. Por quê? Porque a Lua, gente, é a parte material, é o que faz as coisas acontecerem. A Lua é o ponteirinho do relógio que vai ativando tudo. Então a situação dela dentro do mapa da Revolução Solar e também a situação do regente do lote, da fortuna ali dentro da Revolução Solar,
vão trazer implicações para o seu ano. Então a casa e o signo, né, obviamente, que a Lua cai dentro do mapa da Revolução Solar, vão indicar o setor da vida em que vai ocorrer mudanças e movimentações mais rápidas e visíveis, tá? Então é importante ver se ela faz aspecto com os lotes, com o cronocrator do ano, tudo isso conta. Outra coisa também é que ele vai analisar o lote da fortuna dentro do mapa da Revolução. Então, qual é a situação do lote, que casa que ele cai. A gente tem que ver também o regente desse lote, como que está a situação dele, tem aspecto com ascendente, com o cronocrator do ano, com a lua, tudo isso conta para a gente entender como que vai acontecer as coisas no ano de maneira geral, né? Aqui o lote ele é sobre a fortuna, ou seja, é sobre as questões materiais que vão acontecer no ano. Lembrando que o lote da fortuna é um lote que é derivado da lua, então por isso ele fala do que é material, do que acontece de maneira material, tá? Então por isso que a gente analisa tanto a lua quanto o lote da fortuna dentro do mapa da revolução, tá? É assim que Vettius Valens fazia. Então agora vamos entender como que funciona o ascendente da revolução solar. Vettius Valens não contava o mapa a partir do ascendente da revolução solar. Na verdade, ele via em qual signo caía o ascendente da revolução solar, e aí ele via qual era essa casa dentro do seu mapa, né? Lembre-se sempre, gente, de usar signos inteiros, tá? Tudo aqui é por signos inteiros, senão não dá certo. Então, dá o meu exemplo. Esse ano, o ascendente da minha revolução solar caiu em Virgem. Virgem é minha casa 9, é o meu nono signo. Então, os assuntos da casa 9 são os assuntos que estão em alta, em evidência para mim esse ano. Esse signo, casa, é o que vai estar em destaque ali no ano, tá? Então tudo que tá naquele signo, gente, vai ter um holofote ali, entende? Enquanto a profecção do ano vai dizer qual é a pauta do ano, o ascendente da revolução solar vai mostrar o ambiente em que isso vai se desenrolar. Por exemplo, a minha profecção esse ano é Capricórnio, que é o meu ascendente. Mas o ascendente da revolução solar caiu na casa 9. Então é um ano de autodescoberta, de eu me entender melhor, descobrir o meu caminho, mas no ambiente da casa 9, nos assuntos da casa 9, entende? Então não tem como eu desvincular uma coisa da outra. Entende? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a profecção caia na sua casa 6, que fala de doenças, é uma casa complicada. Muito trabalho, muitas coisas desgastantes. Beleza. Só que aí o ascendente da revolução solar cai na casa 10 do seu mapa natal. Então é carreira. Então pode ser um ano onde problemas de saúde podem se dar devido às condições de trabalho. Às vezes é muito trabalho, pode vir um burnout, pode você ter um acidente de trabalho, acontecer algumas coisas ali que vão afetar a sua saúde, que vão trazer problemas de saúde, né? Lembrando que casa 6 não é a saúde saudável, é sobre os problemas de saúde. Então, as condições do seu trabalho, casa 10, podem trazer problemas de saúde para você. Então, é um ano que você tem que ficar atento, tem que tomar cuidado com isso aí, entendeu? Outra coisa que Vettius Valens fazia era olhar o regente do ascendente da revolução solar dentro do seu mapa natal. Qual é a situação dele dentro do mapa natal e a situação dele dentro do mapa do retorno solar, que é a revolução solar. Então ele vai fazer uma síntese ali do posicionamento desse planeta, aí a gente vai entender se o ano flui conforme a promessa natal ou não. Outra coisa também que ele compara o ascendente da revolução solar ao seu ascendente de verdade. Vamos dizer que o ascendente da revolução solar caia no seu ascendente. Então é um ano de reafirmação do seu ser, né? De você se reafirmar no mundo. Agora, se é um signo diferente, tem uma mudança de cenário aqui. Você acaba se projetando para uma outra área da sua vida, que é a área onde vai estar ativando o ascendente da revolução solar. Certo, mas agora a gente vai entender o Senhor do Ano. Como que Vettius Valens analisava o Senhor do Ano na revolução solar? Lembrando que o Senhor do Ano é o regente do signo profectado. Quando a gente olha ele dentro do mapa da revolução solar, é sobre você entender
como vai ser o desempenho dele ao longo do ano, qual é a entrega que ele vai dar da promessa natal. A situação dele dentro do mapa natal mostra a promessa, a situação dele dentro do mapa da Revolução Solar mostra a entrega que ele vai fazer, qual é o desempenho que ele vai ter ao longo do ano. Você não vai se preocupar com aspectos universais ali dentro do mapa, você vai se preocupar com as configurações específicas entre o Senhor do Ano e a estrutura do mapa. Tem que ver, ele olha para o ascendente, ele vê o ascendente do seu mapa natal, o ascendente da Revolução Solar. Se ele estiver bem posicionado, a pauta do ano flui. Se ele estiver em uma casa maléfica, que fica mais escondida, aí as coisas tendem a ficar mais travadas, fica mais difícil de fluir a pauta do ano. Mas você sabe qual é o senhor do seu ano esse ano? Conta pra mim aqui nos comentários quem que é o regente do signo que tá profetado nesse ano pra você. Outra coisa, gente, que quando a gente fala de aspecto, você tem que levar em consideração sempre signos inteiros, tá? É aspecto de signo para signo. Então, o signo que o regente do signo profectado está faz aspecto com o signo profectado, faz aspecto com o seu signo ascendente, faz aspecto com o signo ascendente do mapa de Revolução Solar. É sobre isso, tá? É signo para signo o aspecto. Não importa grau nem nada, tá? Não adianta vocês ficarem olhando as linhazinhas lá nos softwares, porque os softwares não sabem analisar por signo, eles analisam por grau, que é uma coisa que os árabes distorceram depois que eles perderam acesso aos autores clássicos. E tudo que é site, tudo que é app, marca os aspectos errados. Você tem que ter em mente como que é que funciona o aspecto, tá? Então, lembre-se sempre que o aspecto é de signo para signo. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre aspectos, me conta aqui nos comentários que eu posso elaborar aí um jeito de trazer esse conteúdo para vocês. Mas tem vários vídeos aqui que eu já citei como que funcionam os aspectos, tá? Então, se vocês maratonarem o canal, vocês vão encontrar. Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é se o regente do signo profectado, que é o cronocrator do ano, se ele tem dignidade dentro do mapa de retorno solar. Qual é a situação dele dentro do retorno solar? Se ele tiver em domicílio ou exaltação, fica mais fácil das coisas serem trabalhadas ao longo do ano. Do contrário, fica mais complicado. E a casa onde ele cai dentro da Revolução Solar também é importante. Não é que ela vai definir assuntos do ano, não é sobre isso. Mas, na verdade, ela vai indicar se o planeta tem visibilidade do ascendente ou não, se ele está numa situação onde ele consegue agir ou não, né? A depender da casa. Então, se ele estiver numa casa angular, ele tem mais facilidade para fazer as coisas fluírem. Se ele estiver numa casa sucedente, já nem tanto. Se for uma casa cadente, pior ainda. Só que aí tem que ver também se a casa é maléfica ou não, porque a questão é se ela tem visibilidade a partir do ascendente, né? Então, se não tem visibilidade a partir do ascendente, é uma casa maléfica. Então aí a coisa fica mais travada, fica mais complicado de fluir durante o ano, entendeu? Mas quando eu falo de fluir, eu estou falando de fluir a pauta do ano. A pauta do ano, que se dá pelo signo profectado. Entendeu? Às vezes o que você interpreta como sendo um ano difícil, tá fluindo lindamente a pauta do ano. Você pode estar tendo dificuldades, mas assim, a pauta do ano, o que era para acontecer no ano, tá acontecendo, belezinha, entendeu? Às vezes você pode achar que o seu ano tá sendo fácil, mas será que tá acontecendo aquilo que era para acontecer mesmo? Será que você tá entrando para o caminho que deveria entrar naquele ano? Entende? Então assim, é porque falar que o ano é fácil ou difícil é complicado, porque não é exatamente sobre isso aqui, é sobre fluir o assunto do ano, entende? Quando a gente fala sobre a visibilidade do regente da profecção, é sobre o assunto do ano fluir. Então, às vezes, você acha que o ano está sendo bom, porque você não está tendo problemas, digamos assim. Mas, às vezes, o que era para você compreender naquele ano, o que era para você fazer e desenvolver, você não tá tendo clareza, você não tá desenvolvendo, porque ele caiu numa casa maléfica, entendeu? Essa que é a questão. Bom, mas agora que vocês já entenderam que a Revolução Solar não é um mapa independente, e também que não é uma coisa que vai mudar se você mudar para outro lugar, se você for passar o seu aniversário em outro lugar do mundo,
Não adianta querer fugir do destino, não vai mudar nada. Então agora que você já entendeu isso, e entendeu que o mapa da Revolução Solar, na verdade, funciona como um relatório de tendências para o seu ano, e que é um complemento da pauta da profecção anual, você consegue se situar melhor no seu ano e parar de ficar caçando eventos aleatórios, se preocupando com o trânsito, se preocupando com coisas que não vão ter fundamentos dentro do seu ano. Você consegue ir no que realmente importa. Mas para ter certeza que vocês vão compreender tanto isso daqui quanto os conteúdos que eu vou trazer nos próximos vídeos, a partir da semana que vem eu vou começar uma série sobre as casas astrológicas segundo os autores clássicos, principalmente fundamentado em Vettius Valens. Então já ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Aqui eu vou detalhar as casas astrológicas pela astrologia clássica. Porque aí depois que eu passar as 12 casas, aí a gente vai começar a entender os lotes. Para depois que entender os lotes, a gente voltar aqui nos cronocratores e estudar as liberações zodiacais, tá bom? Então, aqui em cima tem outros vídeos para você continuar os seus estudos astrológicos. Tá aqui também a playlist da série dos cronocratores, para você poder ver todos os vídeos desde o primeiro. E se já faz mais de uma semana que esse vídeo foi postado, também tá aqui o vídeo onde eu falo sobre o Leme, a casa 1. Te vejo nesse próximo vídeo que você escolher ver. Até mais!